contigo para todo sempre. Pois nós somos pó, somos cardo, somos cinza, somos bichinho de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus tremendo, Deus de maravilha. Só o Senhor é Deus. É santo, é maravilhoso. E hoje o Senhor, Ele vai continuar edificando a nossa fé. Vai continuar falando conosco através da palavra dele, através do Espírito Santo de Deus. Os louvores também já falaram como profecia. Em nome de Jesus Cristo, estejamos eu e você preparados para ouvir e receber o melhor de Deus para nossas vidas. Louvado seja o nome de Deus. Amada igreja, abre a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Louvado seja Deus. Os irmãos, por favor, peguem uma água para mim. Por gentileza, eu agradeço de coração. Estou igual aquele lagarto em cima da pedra, querendo um pouquinho d'água. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória ao nome do Senhor. Importa que o nome do Senhor seja louvado, seja exaltado para tudo sempre. Aleluia. Daniel capítulo 6. Daniel na cova dos leões. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E deixa o Senhor falar conosco. Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhe contas, e o rei não disse nenhum dano, não tivesse nenhum dano. Então, este Daniel era preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel, e não se achou erro ou culpa nele. Então, disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra este Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto, para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito, para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o escrito e o decreto. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Deus seja louvado. Então o rei Dário levantou ali 120 ali dos principais ali, para governar, para ajudar o reino todo ali. Mas o primeiro deles era Daniel, porque o rei confiava mais em Daniel, porque Daniel ele era justo, ele era reto. Em Daniel não se achava culpa, ele agia da maneira que Deus queria que ele agisse. Aleluia, glória ao nome de Deus.
E ali, aqueles outros príncipes governantes ali ficaram enciumados de Daniel, porque tudo que eles fizessem, eles tinham que recorrer a Daniel, tinham que prestar contas a Daniel. Assim o rei Dário fez. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, quantas pessoas hoje em dia não tentam puxar o seu tapete? Quantas pessoas hoje em dia não tentam usar de engano para te ser como uma pedra de tropeço? Mas o Senhor me enviou aqui para dizer para você que o Senhor, Ele está lançando a pedra de tropeço fora. Ele está limpando o caminho. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. E o Senhor, Ele vai operar na sua vida, na sua causa. Está entrando com providência. Você só tem que receber e confiar somente no Senhor. Oh, glória. Louvado seja o nome de Deus. Charamanagaya Sépia. Calamanchoneria Managaya Sai. Remeria Toleria Sacanto Kenya Yasuria. Oh, Remanagaya Sou. Chibaso Ketiana Yasuria Labadagas. Renei cantou Shei Naraya Súria. O Senhor está operando sobre ti. Labadagaya Sépia. O Senhor, Ele está operando sobre a tua família. Calamanchoneria Managaya Súria. Porque em meio à calamidade, o Senhor, Ele está operando também sobre ti. Calamaya Súria canta Labadaga Sépia. Mas eu te digo, confia no Senhor. Confia no Senhor. Esteja a tua vida santificada diante do Senhor. Aqueles príncipes tentaram arrumar alguma culpa, alguma coisa para ali atrasar a vida de Daniel. Aleluia. Meu irmão, toda vez que você acordar, olha ao Senhor e diga: Pai, vai na minha frente, Pai. Tira os impedimentos, lança por terra todo o mal, toda atrapalhação, acampa os teus anjos ao meu redor e me abençoa por tua misericórdia, porque nós não merecemos, mas o Senhor é que nos torna merecedor de alguma coisa. Nessa vida é o Senhor que nos torna merecedor. Para aqueles príncipes ali, Daniel não merecia nada. Mas o que eles queriam é a desordem no reinado. Eles queriam achar um jeitinho de desviar o dinheiro, assim como os governantes de hoje em dia. Quantos governantes hoje em dia não têm desviado as coisas? E quando vem um servo de Deus para falar com qualquer um deles ali, eles tentam armar armadilhas, tentam matar a pessoa, calar a pessoa, para que a verdade não seja dita, para que o roubo continue, para que a injustiça continue. Mas, meu irmão, aquele que confia no Senhor está firmado na rocha de Cristo. Aquele que confia em Deus está firmado na rocha. Porque muitos confiam em bois e cavalos, mas nós porém, vamos confiar somente no Senhor. Aleluia. Vamos confiar somente no Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Deus tremendo, Deus de maravilha. Então, meu irmão, todos os dias Satanás, ele tem uma armadilha para tentar te pegar numa curva, em algum erro ali. Mas quando ele não acha erro contra a sua vida, ele vai e usa uma pessoa. Ele usa uma pessoa para te caluniar, para te difamar. E quando ele não acha brecha em nada, ele tenta lançar os dados inflamados dele. Ele tenta lançar flechas e setas contra a sua vida. Mas nós devemos permanecer santificados. Glória a Deus. Ser valente. Continua orando, continua clamando. Não pare de orar. Não pare de orar, porque o inimigo, ele quer te derrubar. Mas nós temos um Deus poderoso, que é o Deus de Israel. É aquele que peleja por nós desde antes da fundação
Deus eu dou. Olha aí, que cristão. Aí, vai dormir à noite, Pai, me dá vitória. Pai, me ajuda nisso. Me ajuda naquilo. Aleluia. Daniel, ele levava uma vida de santidade com Deus. Senhor. Não é só pelas obras, não é só pela obediência, não. É também pela fé. Aleluia. É também pela fé. Aquilo que nós fazemos por fé e não por vista, o Senhor, Ele recebe o nosso clamor, a nossa adoração, a confiança que nós temos nele. Aleluia. Aleluia, Deus. E aí, o que é que você tem feito para Deus? O que é que você tem feito para Deus? Você tem orado? Você tem clamado? Ou você tem só sido aquele crente? Aí vem um passando indo para a igreja, ora por nós. Está passando aquela planta, ora por nós, né? Ora por nós. Ora. Mas esteja lá um dia também, aparece lá também. Ora por nós. Ué, quebrou o joelho? Aleijou? Ora também. Clame ao Senhor. Continue marchando. Não há desculpa. Enquanto a vida, a esperança. Mas a esperança que nós temos em Deus, essa nunca morre. Essa nunca morre, porque a nossa esperança deve vir somente do Senhor. E a esperança que Daniel ele tinha, ele confiava no Deus de Israel. Ele confiava no Deus de Israel. Mas Daniel era um servo justo. Orava 3 vezes ao dia. E confiava somente no Senhor. Aí entrava rei, saía rei, entrava rei, e Daniel estava lá. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha situação. É porque você não conhece a minha vida. Que não conhece nada, meu irmão. Deus conhece a sua vida. Daniel estava na Babilônia, ele não estava na terra dele. Ele foi levado cativo, preso, para servir ao rei Nabucodonosor. Ele foi levado preso. E eu e você não estamos presos nem nada. E está com preguiça de orar. E está com preguiça de clamar a Deus. É verdade, Senhor. Aleluia, meu Pai. Ah, Pai, me dá uma bênção. Eu estou precisando. Deus sabe que você está precisando. Mas você também está precisando dobrar o joelho. Vai lá no seu trabalho também. Está lá no trabalho, tira um tempo. Vai falar com Deus. Dobre os seus joelhos lá. Seja de joelho, seja em pé, seja sentado na cadeira. Mas faz uma menção de Deus. Mostra que você se lembra de Deus. Coloca a sua família nas mãos do Senhor. Coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Coloca a sua casa em ordem. Não fique esperando a vida passar. Porque a vida ela passa rápido demais. A vida ela passa rápido demais. Passou tão rápido que eu vou fazer 40 anos já. Meu Deus do céu. Mas eu me sinto como uma pessoa de 18 anos. Glória a Deus. Que parece. Mas glória a Deus. A vida passa muito rápido, a vida é um sopro, meu irmão. Olha, Daniel foi levado novo, cativo. Ele e muito povo lá de Judá. Muitos foram levados lá. E foram como presos para servir ao rei. Eles foram como conselheiros. Já eram ordenados ali para serem conselheiros do rei. Para servir ao rei ali. Mas porém não podia voltar para casa. Se voltasse para casa, caía na espada. E você que está livre, não tem espada nenhuma contra você. E mesmo assim está com preguiça de orar. Meu irmão, você não ora só quando está na igreja, não.
Se ora em casa também. Ora em casa. Na cozinha, faz igual aqueles cachorros, sai marcando tudo. Eu vou orar na cozinha, vou orar no banheiro, vou orar no quarto, vou orar no corredor, eu vou orar lá fora, eu vou orar lá em cima da laje. Mas eu vou orar, eu vou falar com Deus. Não é só oração, é a conversa com Deus. Carabadagaia súbia, redei, senaia súria, rabadagá. Redou, calabadagaia súbia. Aleluia. Para de ser esse crente Nutella, pelo amor de Deus. Não ser esse crente Nutella. Se levanta, se erga e confia no Senhor. Deposita a sua causa nos pés do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Deus. Numa época que eu trabalhava na padaria, era padeiro. Era ali embaixo daquele mercado ali, era do Romeu. Eu era meio ignorante ainda na fé, mas mesmo assim o Senhor ouvia minhas orações. E eu continuamente orava a Deus e clamava ao nome do Senhor. E ali, na madrugada, como eu trabalhei de madrugada também à noite, ali quando chegava uma certa hora, eu não tinha azeite. Aí o óleo que a gente estava fazendo pão ali, o óleo normal, você tem? Eu pegava aquele óleo e derramava na minha mão. E eu falava com Deus: Pai, eu sei que esse óleo não é um azeite, Pai, mas eu quero consagrar ao Senhor esse óleo, eu quero ungir minha testa, eu quero abrir o meu jejum, Pai. Aí eu ia lá no banheiro, cheio de perturbação naquele lugar. Aí a máquina de pão, a maceira estava ligada lá. Aí de repente, de uma hora para outra, caiu um cabo de vassoura lá. Caiu um cabo de vassoura. Mas eu em oração, aquele crente novo ali, cheio do Espírito de Deus. Graças a Deus ainda tenho muito Espírito de Deus. Eu não nego a minha fé. Se eu tiver que orar, eu oro. Se eu tiver que repreender, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali eu e o padeiro conversando. E eu tinha acabado de abrir o jejum ali no banheiro. Aí começou. Aí veio aquela perturbação. E o padeiro era muito cagão. Aí ele falava: ai, Neto, tô com medo. Que é isso? Eu falei: ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui? O que tá aqui? Não fale isso não, pelo amor de Deus. Aí daqui a pouco falou: fica olhando só. Aí caiu um ferro lá da porta, lá que abre a porta do mercado. Aquele ferrão grande. Liguei lá. Eu falei: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Você está repreendido em nome de Jesus. Claro que primeiro vem aquele arrupeio, né? Vem aquele arrupeio. Graças a Deus. Mas, meu irmão, o que Deus ele quer falar comigo e contigo é que você tem que orar. Você tem que soltar a bengala. Você tem que soltar a bengala e tem que orar. Tem que confiar no Senhor. Não fique só dependendo da oração dos outros. Não confia na sua oração. Confia na sua oração. E prova que você é um servo de Deus. Se você não tem confiança na sua oração, é porque a sua vida deve estar muito errada lá fora. Deve estar meio errada lá fora. Se você não está confiando, aqui não é sessão de descarrego. Aqui não é sessão de descarrego. Então, confia no Senhor. Conserta a tua vida. Deposita a sua vida no altar de Cristo. E eu tenho certeza que o Senhor ele vai ouvir a sua oração. Vai ouvir o seu clamor. E vai entrar com providência na sua vida. E você será grandemente abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Deus. No 10 diz assim: Então quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa
e com as suas janelas abertas em sua câmara, ou seja, em sua casa, no seu quarto, que dava para Jerusalém, para as janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os joelhos 3 vezes ao dia e orou e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então estes homens reuniram-se e encontraram Daniel orando e fazendo súplica perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha a fazer uma súplica, qualquer Deus ou homem, dentro de 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha a ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse: o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Então eles responderam e disseram perante o rei: aquele Daniel, o qual é dos filhos dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Querem puxar o seu tapete, ó. Querem puxar o seu tapete. Aleluia. Sabe quando que conseguem puxar o seu tapete? É quando você não está orando. É quando você não está orando. Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Ore. Ore, clame, jejue. Busque a Deus. Clame ao Senhor. E Ele te ouvirá. Mas Daniel não fez aquilo para provocar ao rei. Daniel, ele sabia do decreto. Ele estava ciente do decreto. Então eles disseram. Eles foram lá e viram Daniel pela janela ali, buscando a Deus, orando a Deus, mais uma vez. Meu irmão, o seu compromisso é com quem? É com o homem ou é com Deus? É por isso que Daniel continuava orando. Porque para ele não havia decreto. Ele não ia orar a outro Deus nenhum, ou a rei, ou a reverenciar nenhum rei. Nós reverenciamos somente ao nosso Deus. Glória a Deus. Porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. Aleluia. E todo louvor. E toda adoração. Aleluia. Então aqueles príncipes viram ali e logo foram fazer a fofoca deles. Agora a armadilha está pronta. Agora vamos contar para o rei. Rei, ô rei Dário, o senhor não assinou um decreto por causa da lei dos medos e dos persas, que nenhum homem durante 30 dias não fizesse nenhuma oração a nenhum outro Deus, a não ser a ti, ó rei. A não ser somente o Senhor que tinha essa autoridade, ó rei. Aí o rei ainda falou bem assim: é sério isso? Esse decreto está certo? Sim, ó rei, não se pode revogar. Não se pode revogar esse decreto porque o senhor assinou com a sinaleira ali, com o seu anel real. E ali é um decreto pelos medos e persas ali. E não se podia revogar. Meu irmão, quando Deus ele entra na peleja, aleluia, não tem nada que possa atrapalhar. Quando você está em oração, nada vai te segurar. Nada vai te segurar. Porque a sua oração vai garantir a sua vitória. A sua oração vai garantir a sua vitória. Se você tem pelejado a boa peleja, se você tem caminhado somente com Deus, tem sido fiel somente ao Senhor, então a sua oração vai ter resposta. E hoje tem resposta. Hoje tem resposta para mim e para ti. Receba em nome de
Aleluia! Aleluia! Então, o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo. E propôs em seu coração livrar Daniel. E ele trabalhou até o pôr do sol para livrá-lo. Então o rei Dário tinha muito amor por Daniel. E aí Daniel era o mais querido, por quê? Porque Daniel era um conselheiro, ele era obediente, ele tinha um espírito excelente de Deus. Daniel tinha um espírito excelente. Sabe o que é um espírito excelente? É uma pessoa que está inteiramente ali, ligada no Senhor. Está ligado o tempo todo. Não é para lá, não é para cá. Ele tinha um espírito excelente. Glória a Deus. Às vezes a gente ainda desvia para lá, olha para ali, olha para lá. Mas Daniel não. Ele tinha um espírito excelente. Glória a Deus. Ele confiava totalmente no Senhor. Totalmente no Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia, meu Deus. E aí o rei Dário tentou o dia todo até o pôr do sol tentar livrar Daniel, mudar alguma coisa, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque os outros príncipes estavam no pé dele ali. Não, rei Dário, o senhor assinou o decreto. Lembre-se do decreto dos persas, dos medos. O senhor não pode voltar atrás, não. O senhor não pode voltar atrás, não. Mas Daniel, nada ele disse. Nada ele disse. Ele mantinha a fé dele em ação. Mantenha a sua fé em oração, meu irmão. Mantenha a sua fé em oração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus maravilhoso. Então estes homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto, nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei ordenou, e eles trouxeram Daniel e o lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, te livrará. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Então o rei Dário chamou Daniel. Chama ele, Daniel. Chama ele aqui então. E ali já pegaram ali, prepararam tudo e prenderam Daniel e lançaram Daniel na cova dos leões. Mas antes dele ser lançado lá, o rei confiava no Deus de Daniel. O rei falou bem assim para Daniel: Daniel, o Deus que tu continuamente serve e ora, Ele te livrará. Ele te livrará. Aleluia. Quem livrou Daniel? Deus. Foi o rei que livrou Daniel? Foi alguma pessoa misteriosa? Um guerreiro valente ali? Entrou lá na cova, matou os leões e livrou Daniel? Deus livrou Daniel. A única resposta para mim e para você é Deus. Não tem outra solução. Não tem outra saída. Se você cavar um buraco e lá no fundo, Ele está lá. Se você subir além das estrelas e lá no espaço, Ele está lá. Se você resolver ir lá para a Lua, para Júpiter, eu não sei para onde você vai, mas Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Eu creio, aleluia. Não tem como. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E aí diz mais ainda: e uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu próprio sinete, e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse
concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos os instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Então o rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. Aleluia. Glória a Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões. Uma grande pedra foi colocada lá e Daniel preso. Numa situação normal, antes de descer a cova dos leões ali, os leões já estavam encontrando lá em cima já quebrando no dente, já rasgando tudo. Mas quando Deus ele quer livrar, e Deus ele tem propósito, Glória a Deus. não há nada que possa impedir. Não há nada que vai impedir. Nada vai impedir você. A sua oração vai ter resposta, porque o Senhor vai ouvir a tua oração. Se Ele quiser te livrar, Ele vai te livrar e não há quem possa impedir. Aleluia. E aqueles príncipes todos contentes, se livramos de Daniel. Epa, agora vamos fazer o que quisermos. Agora somos 119. Éramos 120, Daniel já nos livramos dele. Agora vamos fazer um churrasco. Vamos matar um cabrito, um carneiro, né? E vamos festejar pela nossa vitória. Enquanto o inimigo está batendo palma para você, fazendo festa, o Senhor ele está preparando a sua vitória para você. Enquanto muitos estão indo com a faca, apunhalando as suas costas, o Senhor já está com o anjo lá falando bem assim: vai lá e livra a minha serva, o meu servo. Vai lá e livra e não deixe que toque nem um fio de cabelo. Aleluia. Aleluia. Mas que você vai sair vitorioso, vai sair vitoriosa. Ah, sim, vai. Em nome de Jesus. Então confia somente no Senhor. Aleluia, Deus. Confia somente no Senhor. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Aleluia. Então o rei se levantou cedo e foi lá na cova dos leões para ver o que tinha acontecido, porque ele não dormiu, mas ficou em jejum. Não comeu nada. Não comeu nada. Os músicos ele dispensou. Ele dispensou. Aleluia. Glória ao nome de Deus. E ali diz assim, no 20: e quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante por Daniel. E o rei falou e disse a Daniel: ah, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, foi capaz de te livrar e dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me ferisse, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Glória a Deus. Aleluia. Então o rei foi lá na pedra. Oh, Daniel, é possível que você esteja vivo, Daniel? Será que você está vivo, Daniel? Responde, Daniel. E o rei lá do outro lado, lá na cova: ó rei, o Senhor, a quem eu constantemente sirvo, enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Me livrou da boca dos leões, e em mim não foi achado culpa alguma, nem perante ti, ó rei. Aleluia. O Senhor vai te livrar. Se você confia no Senhor, o Senhor vai te livrar. Se é uma porta que você precisa, ela já está aberta. Aleluia. Se
Se é um milagre que você precisa, o milagre está aqui. O milagre está aqui. Coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. E confia somente no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Então o rei ficou extremamente contente por ele e ordenou para que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova e nenhum tipo de ferimento encontrou-se nele, porque ele acreditou em Deus. Aleluia! E o rei ordenou, e trouxeram-se aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados dentro da cova dos leões. E ele, e os seus filhos, suas esposas, e os leões tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegassem ao fundo da cova. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Então o rei mandou imediatamente: tirem Daniel da cova dos leões, tirem ele de lá, mas peguem os príncipes, peguem os acusadores de Daniel lá, pega eles, pega a família, pega a esposa, lança tudo lá na cova dos leões. E antes que eles chegassem lá, os leões já estavam estraçalhando tudo já. Já ouviu aquele ditado? O feitiço se virou contra o feiticeiro? É isso que acontece. Meu irmão, Deus já me livrou de tantas, e eu tenho certeza que Deus já te livrou de muita coisa. Deus já te livrou de muita coisa. E Deus ali livrou a Daniel da cova dos leões. Mas Daniel permaneceu em oração. Até o fim da vida dele, ele permaneceu servindo somente a Deus. Mesmo estando na Babilônia, mesmo estando lá, ele estava fazendo a obra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória ao nome de Deus. E ali diz mais: então o rei escreveu para todo o povo, nações e línguas que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, imutável para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio durante até o fim. Ele livra e resgata, e ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Aquele que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Glória a Deus! Ore ao Senhor, clame somente ao Senhor, porque a vitória já é sua. A vitória já é sua, confia no Senhor. Aleluia! Glória ao nome de Deus. Receba esta palavra no seu coração, em nome de Jesus.